Olá, aluno, tudo bem? Vem comigo agora para a correção da prova de Química do nono ano do capítulo Propriedades da Matéria. Vamos lá? Então vem comigo agora porque a gente vai resolver toda a prova para você então tirar todas as suas dúvidas e também aprender aquilo que não ficou tão claro durante as aulas. Vem com a gente aqui e preste bem atenção. A questão número 1 traz para a gente um assunto muito simples. Ele traz o seguinte comando: considere a tabela a seguir, onde estão expressas as temperaturas de fusão e a de ebulição de 6 substâncias diferentes. Vamos lembrar o seguinte: a temperatura de fusão é aquela na qual a substância está deixando de ser sólida e passa a ser líquida. A temperatura de ebulição é o momento, então, na qual a temperatura indica que a substância está deixando de ser líquida e está passando para o estado de vapor. Então, qualquer temperatura inferior à temperatura de fusão, a substância está sólida. Qualquer temperatura entre a fusão e a ebulição, a substância está líquida. E qualquer temperatura acima da ebulição, a substância estará gasosa. Então, nessa tabela, a gente pode fazer então a seguinte observação: regiões abaixo da fusão são as regiões do sólido. Regiões entre a fusão e a ebulição são as regiões do líquido. Regiões acima da ebulição são as regiões do estado gasoso, ou melhor, vapor ou estado gasoso. Aí ele faz a seguinte pergunta para a gente: quais dessas substâncias são sólidas na temperatura de 45 graus? Bom, 45 graus, vamos colocar de azulzinho aqui. O alumínio, 45 graus, está abaixo de 660, está na região do sólido. Para o chumbo, 45 está abaixo de 327, região do sólido. Já o éter, 45 graus, está na região do vapor. Mercúrio estaria na região do líquido, oxigênio na região do vapor e hélio também na região de vapor ou gás. Sendo assim, as substâncias sólidas na temperatura de 45 graus Celsius teremos apenas alumínio e chumbo. Maravilha! E se perguntar para a gente uma outra temperatura, como por exemplo na temperatura de 100 graus Celsius? Basta que a gente faça novamente uma análise. Vamos encontrar a temperatura de 100 graus Celsius dentro dessa tabela e perceber qual região cada substância se encontra. O alumínio, 100 graus Celsius. Onde fica essa região de 100 graus Celsius? Fica abaixo de 660, sólido. Chumbo também permanece sólido. Já o éter, 100 graus Celsius, está superior à sua temperatura de ebulição, região do gasoso. O mercúrio está entre a fusão e a ebulição, líquido. Já o oxigênio e o éter, aliás, e o hélio, ambos na região do gasoso. Então, a 100 graus Celsius, quais são as substâncias gasosas? Serão elas éter, oxigênio e hélio. Muito simples e muito fácil, não é mesmo? Já o item C pergunta para a gente o seguinte: represente um gráfico de temperatura versus tempo para a substância mercúrio. Lembre-se de indicar no gráfico as temperaturas de fusão e as temperaturas de ebulição. Então, como que a gente vai montar esse gráfico? Sabendo que trata-se de uma substância única, pura, no caso mercúrio, o gráfico de temperatura versus tempo vai ter dois patamares, que são os patamares de fusão e o patamar de ebulição. Vê comigo aqui. À medida que a temperatura vai aumentando, ele vai deixando de ser sólido e encontra o primeiro patamar, o patamar da fusão. Logo em seguida permanece o aquecimento, patamar da ebulição e permanece o aquecimento. No gráfico, nós podemos indicar que este primeiro momento, vamos colocar de verdinho para destacar, já que aqui é temperatura por tempo, esse momento aqui é o que a gente chama de temperatura de fusão. E esse segundo momento é onde temos a temperatura de ebulição. Quais são os valores para o mercúrio lá na tabela? Veja comigo. A fusão menos 39, ebulição 357.
Então, a gente vem aqui no gráfico e coloca menos 39 e 357. Gráfico de variação de temperatura versus tempo para a substância mercúrio. Muito tranquila essa questão, não é isso? Muito fácil. Ficou alguma dúvida? Reveja o vídeo, volte novamente nas imagens, assista novamente, faça novamente e qualquer dúvida, chama a gente aí nos comentários que a gente tira para você. Bora para a segunda questão então. Já um segundo momento dessa questão, dessa prova, foi trazido para a gente o assunto densidade. Então leia comigo a questão. Uma barra de certo metal pesando 37,8 gramas foi introduzida dentro de uma proveta graduada conforme a figura abaixo. Essa aqui é a proveta graduada. A gente chama de proveta graduada quando ela tenha destacado todas as indicações do seu volume para que a gente possa mensurar, para que a gente possa medir. E percebemos que antes de você adicionar o material, ela estava aqui na região do 7 ml. Aqui você tem a região dos 5 ml, a região dos 6, região dos 7. Depois que você adicionou esse material, ele passa a ocupar um volume, fazendo com que esse líquido passe a aumentar a sua graduação na proveta. Já que dois materiais não ocupam o mesmo espaço, o mesmo volume, você tem uma expansão, um esparramento dessa água, essa variação desse volume para cima, já que o volume do material está sendo ocupado por ele. E esse volume foi para quando? Ou para quanto, né? Antes estava em 7 e agora está quanto? Aqui é a região do 20. Aqui temos a região do 21. O que nós vamos ter de diferença? Ou o que significa para a gente a diferença desses dois volumes? Antes, sem o material, ocupava um volume de 7 ml. Agora que você tem o material dentro da proveta, passa a ocupar então um volume de 21. A diferença então desse volume significa o volume do material. E qual é essa diferença? Vamos fazer aqui já esses cálculos. 21 ml menos 7 ml significam que 14 ml é igual o volume do material. Ah, bacana! Se densidade é a relação da massa pelo volume, densidade então será a minha massa. Vamos lá lembrar qual é o valor da massa do material? 37,8. Maravilha! 37,8 de gramas, né? Dividido por 14 ml, teremos o valor de 2,70 gramas por ml, ou seja, essa é a densidade do material que você adicionou dentro da proveta. Fazendo então essa associação com os valores da tabela, percebemos o que? Apenas o alumínio tem o valor de densidade 2,70, até porque a densidade é uma propriedade específica, independente da massa do alumínio e do volume do alumínio, a sua densidade vai permanecer, porque trata-se de uma propriedade fixa, específica, assim como os pontos de fusão e ebulição. Então fica fácil. Já que nossa conta chegou ao valor de 2,70, pediu para a gente indicar qual desses 4 materiais representa esse material que foi adicionado na proveta. Vamos marcar um X aqui para alumínio. E qual é a nossa justificativa? Toda ela foi feita em forma de cálculos. Tranquila? Fácil demais, não é isso? Qualquer dúvida, volte no vídeo, assista novamente ou tire dúvidas aí nos comentários com a gente. Bora então para a terceira questão. Outra questão de densidade, agora do ponto de vista qualitativo. O que significa qualitativo ou quantitativo? Quantitativo, teremos valores numéricos, nós temos contas. A questão anterior, por exemplo, você teve ali uma justificativa a partir de cálculos. Nós tivemos ali um valor exato. Já aqui nós temos uma questão qualitativa. A gente analisa o experimento e mesmo não sabendo qual é a composição, a gente, por comparação, consegue fazer uma análise e mensurar a diferença de densidade, mesmo não sabendo o valor exato. Vem comigo aqui.
A imagem abaixo ilustra um experimento utilizado para avaliar a densidade de 3 líquidos diferentes. Então, significa que esse líquido aqui é um, esse líquido 2 é outro e o líquido 3 é outro completamente diferente. Tanto que no desenho estão representados por imagens pintadas de cores diferentes, para que fique bem claro para a gente. Em cada experimento foi utilizada a mesma bolinha. Então, essa bolinha no experimento 1 é a mesma bolinha do experimento 2 e é a mesma bolinha do experimento 3, o que significa que a densidade dela vai ser a mesma em todos os experimentos, o que significa que a mensuração do líquido mais ou menos denso precisa dessa análise de uma bolinha fixa, para que a gente possa então fazer comparações. Considerando que a densidade da bolinha preta é fixa, até porque trata-se da mesma bolinha em todos os experimentos, ou seja, ela não varia em todo o experimento, indique a ordem crescente de densidade dos líquidos 1, 2 e 3. Ordem crescente significa que nós primeiro vamos indicar o líquido menos denso, depois o líquido intermediário e, por último, o líquido mais denso. Aí eu vou perguntar para você, mesmo que você não soubesse fazer essa questão, ordem crescente, menor para o maior, ou talvez mesmo se você tivesse dúvida se era do menor para o maior ou do maior para o menor, dessas 3 imagens, você já deveria pensar que uma delas sempre vai permanecer no meio, seja do menor para o maior ou do maior para o menor. Seria aquela de densidade intermediária. Qual seria? O líquido 3. Por quê? O líquido 1, a bolinha está no extremo. O líquido 2, no outro extremo. O líquido 3 está intermediário. Logo, a densidade do líquido 3, ela sempre vai ser intermediária, né, nesse experimento, na ordem que você vai colocar, do menor para o maior ou do maior para o menor. Mas então vamos analisar caso a caso. No líquido 1, a bolinha decantou até o fundo do recipiente, o que significa que, entre aspas, ela é mais pesada, mas na química a gente fala que ela é mais densa. Se o líquido 1 permitiu que essa bolinha fosse até o fundo, significa que o líquido 1 é o menos denso. Ah, entendi. Então quer dizer que o líquido 2 é o mais denso. Por que o líquido 2 é o mais denso? Porque ele consegue fazer com que a bolinha flutue sobre ele. A bolinha tem uma densidade menor que o líquido, por isso ela fica flutuando, ela não decanta até o fundo. Sendo assim, o líquido 2 é o mais denso e o líquido 3 é o líquido intermediário. Então, qual vai ser a nossa ordem crescente de densidade? A densidade do líquido 1, ela é menor que a densidade do líquido 3, que é menor que a densidade do líquido 2, certo? E como que nós vamos justificar essa resposta? Bom, como que a gente pode então fazer uma argumentação e construir uma afirmativa qualitativa baseado na informação que a gente teve visual do gráfico? Uma informação que a gente tem é que a bolinha tem a mesma densidade, já que ela é a mesma em todos os 3 experimentos. Logo, podemos começar da seguinte maneira. Considerando a densidade fixa da bolinha, quando esta decanta, significa que o líquido tem densidade inferior. Quando ela flutua, o líquido tem densidade superior. Quando ela
posiciona no meio do líquido, ambas terão a mesma densidade. O que isso significa? Significa que a gente explicou que quando visualizamos que a bolinha desceu até o fundo do recipiente, era porque o líquido tinha densidade inferior. Se o líquido permitiu que a bolinha flutuasse, significa que a densidade do líquido é maior que a da bolinha. E quando a bolinha se posiciona no centro do líquido, a bolinha e o líquido terão a mesma densidade, que foi o que a gente explicou na ordem crescente. dl1 menor do que dl3, menor do que dl2. Fechou? Bora então para mais uma questão? Questão número 4. O que nós temos aí? A mudança de estado físico da matéria ocorre a partir da variação de temperatura. Na imagem do item A seguir, tem-se um gráfico de mudança de estado da água. Olha que simples. 0 temperatura de fusão, 100 temperatura de ebulição. Aí ele pergunta para a gente, informe neste gráfico onde se localizam os estados sólido, líquido e gasoso. Muito simples. Abaixo da fusão, a gente sabe que é sólido. Entre a fusão e a ebulição, sabemos que é líquido. Acima da ebulição, sabemos que é gasoso. Mas também sabemos que, durante a fusão, temos a predominância dos dois estados, o sólido mais o líquido. E durante a ebulição, temos a predominância também do líquido mais o estado gasoso. Então, muito importante que a gente não esqueça de especificar o momento onde você tem ali um sistema heterogêneo, sólido-líquido, durante a fusão, e outro heterogêneo, líquido-gasoso, na ebulição. Fique atento a isso. Vamos para o item B. Já no item B, pergunta para a gente o seguinte: informe o nome do processo e explique o que ocorre nas seguintes temperaturas destes gráficos. A 0 graus Celsius, qual processo está acontecendo? Está acontecendo a fusão. E o que ocorre nas seguintes temperaturas? Fusão, a mudança do estado sólido para líquido. Você poderia colocar outras informações? Sim, a estrutura sólida, fixa, começa a tomar um formato mais indefinido ou definido a partir do recipiente em que ele se acomoda, a energia cinética está aumentando. Todas essas informações poderiam ser colocadas aqui para explicar o processo da fusão. Já 100 graus Celsius temos aqui a ebulição, que trata-se de quê? Da mudança do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? E temos uma terceira pergunta, letra C. O gráfico em questão mostra a variação dos estados físicos com o aumento, já disse pra gente, o aumento da temperatura. Esse processo é endotérmico ou exotérmico? Explique sua indicação. Vamos lembrar o seguinte: endo é um prefixo que significa para dentro. Endotérmico, a temperatura está aumentando porque o calor ou a energia está sendo absorvida. Exotérmico, exo é um prefixo de para fora, liberação. Exotérmico, o recipiente ou o material ele vai esfriar porque perdeu calor ou energia. Se o sistema que foi informado para você está havendo ali aumento de temperatura, significa então que o sistema está absorvendo calor. Se ele está absorvendo calor, a indicação é que o sistema teve um fenômeno endotérmico. E como que nós vamos explicar? Vamos então dizer o seguinte: fenômenos endotérmicos ocorrem devido à absorção de calor ou energia, resultando em aumento de temperatura.
temperatura do sistema. Maravilha! Bora para a questão número 5. A questão mamata, para que a gente tivesse ali uma rapidez na resolução e garantindo ali pelo menos alguns pontinhos, né? Questão número 5. Abaixo são apresentados 4 processos físicos de mudanças de estado. Nomeie cada fenômeno e explique cada um deles, informando sobre o ganho ou perda de calor. Então vamos lá comigo. Ganho ou perda de calor, fazendo com que ele tenha então um aumento ou diminuição da sua temperatura. Sólido, líquido, gasoso. Quando a gente está variando nessa direção, sólido para líquido, líquido para gasoso, isso vai ocorrer porque o sistema precisa ganhar energia, ganhar calor. Logo, o sistema vai ficando mais energético e vai também aumentando a sua temperatura. Já os processos de condensação ou liquefação e solidificação são processos que ocorrem com perda de calor ou energia. O sistema vai então resfriando. Lembrando que a sublimação sólido direto para gasoso e a ressublimação gasoso direto para sólido têm a mesma avaliação do ponto de vista energético. Sólido para gasoso ganhou energia, ganhou calor, vai ficar então mais quente. E gasoso para sólido, perda de calor, exotérmico, liberação de energia. Vamos então para cada uma? A primeira delas, uma pedra de naftalina deixada no armário. Como se chama o processo? Sublimação. Como que ocorre? Perda ou ganho de energia? Ganho de energia, que é o fenômeno endotérmico. Número 2, uma porção de água deixada no freezer. Para que ela então solidifique, processo então de solidificação, que é um processo exotérmico, que significa que ocorrerá a partir da perda de calor ou energia. Uma vasilha de água deixada no fogo até ferver. Você está monitorando, então, ebulição, processo endotérmico. Ocorrerá a partir do aquecimento. Você precisa aquecer essa água. Ou seja, ganho de calor ou energia. E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Como se chama o processo de derretimento de um sólido? Fusão, que é um processo endotérmico. O próprio comando já te diz, quando aquecido. Endotérmico significou que precisou ser aquecido, ou seja, ganhar calor para então fundir. Maravilha? Muito bacana isso, né? Veja só, nesse vídeo tentamos resolver todas as questões dessa primeira prova de propriedades da matéria para que você possa tirar as suas dúvidas, rever a resolução, perceber o que você confundiu na prova e entender que quando a gente começa a estudar um novo conteúdo, apropriar de um novo conhecimento, é natural que a gente tenha algumas dúvidas. Mas à medida que isso vai passando, você vai aprimorando a sua habilidade de aprender o assunto e vai ficando cada vez melhor. Combinado? A próxima matéria que a gente vai trabalhar agora são as teorias atômicas e modelos atômicos. Sensacional! Então foque nos estudos, continue então se dedicando, porque assim você vai muito mais longe. Até a próxima correção e até a próxima aula.